e 25 minutinhos. Aqui na minha casa, no meu lar, aqui em Tatuí. Nós estamos iniciando uma live hoje, dia 22 de março de 2026, domingão. Acabei de chegar do culto maravilhoso que nós tivemos, um culto maravilhoso na igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança, pastor Valmir Pires de Camargo, meu primão, meu primo de sangue mesmo, né? E glória a Deus que quem rege a igreja é o próprio Deus. Deus apenas usa, né? O pastor, as demais irmãs, os demais irmãos que ali congregam e que deixam Deus usá-los, né? Então eu estou muito feliz, eu cheguei feliz do culto, né? Cheguei repleta e aqui eu estou abrindo esta live em nome de Jesus Cristo e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu estou feliz, eu vou aqui colocar um louvor que eu amo muito. Mara Lima é eu sou fã da Mara Lima. O primeiro hino que eu cantei com playback, isso há uns 38, 37 anos atrás, foi da Mara Lima, Caminhos, né? E eu cantei tanto que eu fiquei conhecida como a mulher do Caminhos. E eu amo Mara Lima, sabe? Eu me identifico com a voz, com a altura que ela canta. E hoje, eu chegando do culto, senti desejo de entrar, falar alguma coisa que o Senhor colocar nos meus lábios. E eu vou aqui entoar a Deus louvor com a Mara Lima. Vamos lá? Em nome de Jesus? Vamos? Ah lá, vamos lá. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Oh, glória! da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Agradeço, meu Deus, pelo domingo. Que enfrentava Aqui estou olhando no céu, à noite, deste domingo, Pai. Eu te agradeço. Eu te adoro, Deus. Receba o meu carinho, Deus. Porque tu sabes que eu amo ficar beijo para o Senhor. Quando estiver no céu, eu quero beijá-lo o tempo todo. Porque tu és o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou assim mesmo, viu? Dar beijo para Deus é minha prática. Mas se ouviu o louvor dos Nossos irmãos. sobe o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
vizinhos, que cada um tem a sua vida. Vou só tocar esse hino aqui, tá bom? Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Cante comigo. Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foi nos primeiros cristãos. Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh meu Deus, Aleluia. venha viva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em Em meu nosso coração. Oh, glória! Oh, glória! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né? Eu estou poupando, né, os louvores por causa do horário, né? Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paz, Rosane Betim. Telemaco Borba, Paraná, está conosco na live. Abraço, Rosana. Rosane, né? Betim. Deus abençoe você, toda a sua família, minha irmã, em nome de Jesus. E também Milane entrou também. Milane, deixa eu ver aqui se eu consigo. Milane, não estou conseguindo ver. Milane Dias da Silva. Seja bem-vinda, Milane. Também Iraci Cruz, irmã Iraci, a paz do Senhor, aquele abraço. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, né? Olha lá, a Rosane também, cheguei do culto e te encontrei aqui. Eu cheguei do culto também. Cheguei do culto e cheguei com uma vontade de falar do amor de Deus, vontade de expressar esse nome, Jesus Cristo. Vontade de falar nesse nome maravilhoso, Deus vivo, que faz cada obra que a gente fica assim, surpreendida, né? O nosso culto hoje foi maravilhoso em nossa igreja aqui em Tatuí, o Brasil para Cristo, Vila Esperança, Rua Antônio Henrique da Silva, 675, Vila Esperança. Então, eu também, cheguei aqui, Rosane. Você também, Deus abençoe muito. E eu quero, assim, apenas agradecer a Deus pelo dia maravilhoso. Agradecer a Deus que eu sei que a noite será também maravilhosa. Eu sei também que eu creio que também Deus está guardando, né? A casa da minha filha Beatriz, meu genro Washington, meu neto Brian. Ah, como amo, né?
Eu sei que Deus está lá, né, no apartamento dela, guardando todo o condomínio onde ela mora, né, guardando ali a portaria onde entram os carros, entram as pessoas a pé. Eu sei que Deus está guardando lá, né, a casa da Bia, a casa do Washington e a casa do Brian. Eu sei que Deus está guardando. Glória a Deus. Também está guardando a outra minha filha, que é mais velha, a Sergínia. Ela é doutora, ela é psicanalista. Minha filha Sergínia, ela também casada com o meu genro amado também, Wagner Zafalon. Eu amo os dois genros. O Washington, que é da Bia, e o Wagner, que é da Sergínia. Eu tenho um amor por eles como se fosse meu filho, sabia? Então, e também tenho minha neta Júlia, né, que ela aprendeu música e ela toca violino, né, e quando é chamada, ela toca também na orquestra aqui do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos. A minha neta tem 13 anos, né? Mas desde 4 anos ela estuda música. Então eu fico muito feliz pela neta linda também que Deus me deu, que amo demais, né? E também tenho o Emanuel, que é meu neto, que tem praticamente 2 metros de altura, a sua namorada e a sua filhinha Lívia, que é a minha bisneta. Então eu sei que Deus também está lá, guardando a Sergínia, o Wagner, a Júlia, a Emanuel, a namorada, a Lívia, né? Está lá na casa dela também, guardando tudo lá, porque Deus, ele é maravilhoso para nós e é maravilhoso para nossa família, né? E nós temos que crer, porque a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é alegrar, a vontade de Deus é resolver os nossos problemas. E que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. É o que a palavra diz, né? Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você mesma, né? Sobre você mesmo, meu irmão. Você verá a glória de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Então, eu vejo assim que Deus, ele tem mostrado que está conosco. Dona Eni Orsi, minha querida. Ô, Dona Eni, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua família, o seu lar, Dona Eni. Aquele abraço de boa noite. Deus abençoe, Dona Eni. Tenho muita saudade da senhora. A senhora foi bênção na minha vida na hora que eu mais precisei. A senhora estendeu as 2 mãos para mim. Isto há 32 anos atrás, quando eu ganhei, né, a Beatriz, que é a minha caçula, e eu tive a eclâmpsia no parto, na qual eu fiquei muito ruim, né? Fiquei 4 dias em coma, na UTI. Levei 1 ano para mim restaurar a minha saúde física, né? E nesse inteirinho desse 1 ano eu entrei em... oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Depressão, né? Pós-parto. Eu entrei em depressão, foi muito difícil, foram 4 meses de... Eu fiquei tão nervosa, tão triste, tão sem coragem, sem ânimo, sem esperança, né? A minha Beatriz ali novinha, neném, eu tinha que cuidar dela. Foi muito difícil o momento em que eu passei. E aí, após então ficar com aquela depressão, e quem me ajudou foi Dona Eni Orsi. Foi a senhora, Dona Eni. A Bíblia fala, para quem honra, honra, né? E a senhora foi bênção, sim. Deus usou a senhora para estar comigo, levando nos médicos, até mesmo me ajudando, né, Dona Eni? Não tenho vergonha de falar e nem tem motivo de esconder.
porque a senhora abriu as mãos, pegava o seu carro, ia lá em casa, me pegava, punha no seu carro, me levava no médico, eu não tinha condição. Ela me ajudou e ela plantou num terreno muito bom, porque eu tenho certeza que Deus a recompensou e quero crer que Deus a recompensa até o dia de hoje, né? Porque estendeu a mão a alguém que estava realmente necessitando de amor, de carinho, de compreensão e de muita atenção, né? E a senhora foi um anjo, né? Sem demagogia, é muito sincero o que eu estou falando, é muito real o que está dentro de mim pela senhora, dona Eni. Eu nunca pensava que eu ia prestar honra, prestar assim a minha declaração de agradecimento à senhora em uma live. Olha como é que Deus faz, dona Eni. Eu nunca imaginei, né, que depois de 32 anos, Deus me daria esta oportunidade publicamente, dona Eni, para a glória de Deus. E publicamente Deus está me usando a agradecer a senhora, viu? Glória ao nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória é ao Senhor, mas nós também honramos aqueles que são usados por Deus para nos ajudar. Viu, dona Eni? Ó, um beijo de carinho para a senhora nesse coração tão bondoso que me ajudou tanto. Foi tão carinhosa comigo, tão pacienciosa comigo, né? E graças a Deus que depois daquela vez eu fui curada e nunca mais tive depressão. Mas a depressão foi mesmo pós-parto, né? Glória a Deus por isso. Então, Deus abençoe, dona Eni. Eu sei que Ele vai te recompensar ainda muito, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. E eu quero aqui continuar dizendo, né, que a gente que é chamado por Deus, a gente que é escolhido por Deus, sabe, tem um provérbio assim popular que fala, o escolhido por Deus não tem escolha. E é verdade, sabe, é um provérbio assim, não tem isso na Bíblia, mas é um provérbio assim, preparado pelo próprio homem, né, pelo próprio ser humano. Mas é verdade que quem Deus escolhe, nós não temos escolha. É bom obedecer, né? Porque eu já vi muita gente não obedecer à chamada de Cristo. Eu já vi na minha caminhada muitos assim dizerem não para Deus e se afastarem mesmo da presença de Deus e só se deram mal. Só andaram para trás. E muitos até por não fazer a vontade de Deus e não se esforçar em entender a vontade de Deus para poder fazer alguma coisa para Deus. Eu já vi casos desses, da pessoa não estar nem aí, não dar valor para a voz de Deus falando com ele, falando com ela, no seu ouvido, no seu coração, no seu sentimento. Então a pessoa não dá o lado, não dá crédito. E eu já vi pessoas se darem mal. É triste dizer, mas já vi casos de pessoa partir para a eternidade. Eu já vi Deus tirar a vida de alguém quando esse alguém vai ocupar um pedaço aqui na terra que não vai dar fruto. A Bíblia fala sobre isso, né? A figueira infrutífera. Eu não lembro onde está escrito agora, não estou me lembrando para falar para vocês, mas procurem aí, só perguntar para o Google. A figueira infrutífera. Você vai ler lá, você vai ver. Aquela figueira, ela estava ali plantada, é uma parábola, né? Não é real assim que aconteceu mesmo, mas Jesus usou muito parábola para ensinar a gente. É uma história.
E nessa história, nessa parábola, Jesus mostra pra gente o que pode acontecer para a gente. Porque a parábola não é para ficar voando no ar sem ter nenhuma reação. A parábola vem para nos alertar. Alerta, alerta. Entendeu? E essa parábola diz a palavra de Deus que aquela videira, né? Aquela figueira estava ali plantada e o que cuidava ali das plantações, ele estava observando aquela figueira. E chegou o dono da figueira. Só que no caso aqui espiritualmente era Jesus, né? Lá na parábola diz que o dono chegou e olhou, estava cheio de folhas. Aí o dono procurou fruto. E nem era tempo de fruto, mas o dono queria achar fruto. E não achou fruto. Aí Jesus falou que ia arrancar, desfazer daquela figueira. Só que o vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, ele falou: deixe mais um ano. Eu vou cuidar, eu vou estercar, eu vou fofear a terra, mexer, movimentar a terra. Eu vou fazer o que eu posso para mim cuidar dessa figueira, para que ela venha dar fruto. Posso? O senhor dá a ordem para ficar mais um ano para mim cuidar? Jesus falou: dou. Então cuide dela. Só que neste um ano a figueira não deu fruto. E na próxima visita, que aquele senhor que era o dono de tudo ali veio ver aquela figueira, não tinha fruto. Jesus falou: arranca. Arranca e joga fora. Desfaça. O que significa isso? Na parábola era um homem, dois homens, né? Na parábola. Mas a parábola significava aquele que cuida do povo, o vinhateiro, e significava o homem que tinha poder para arrancar a figueira se ela não desse fruto. Isso significa Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo ainda vive, ele está vivo à destra do Pai Todo-Poderoso. E ele está olhando em nós que somos figueiras. Nós somos figueiras. Nós temos que dar frutos aqui na terra. Nós temos que ter testemunhos bons para dar. Nós temos que ter atitudes excelentes. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros, honestos, retos, sinceros, desviar-se do mal, plantar a verdade, não a mentira. Nós temos que ter frutos bons, porque Jesus ele vai chegar e vai procurar fruto em nós. A parábola representando nós. Que nós temos que dar frutos bons para que Deus dê vida para nós, física e também espiritual, e vida com abundância. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus e não procurar se alinhar naquilo que Deus está pedindo para você, e só fica dando frutos ruins, só fica dando trabalho, só fica aumentando as dificuldades através da sua vida para outras pessoas, não quer nada com Deus, desviou o olhar de Deus, desviou do caminho do Senhor, não está mais interessado em fazer coisas boas. Jesus vai procurar fruto em você. E se não tiver frutos bons, como eu já disse e vou repetir, eu já orei por uma pessoa ainda jovem, que tinha deixado o caminho do Senhor, que trabalhava na obra de Deus, era levita na casa de Deus, cantava, tocava. E eu lembro que Deus me levou até essa pessoa, e ali Deus me usou com esta parábola. E eu não escolhi, eu abri a Bíblia assim.
porque o pastor me passou para me pregar assim na hora, foi tudo na hora. Eu nem sabia que eu ia pregar. E eu abri a Bíblia. Saiu lá, na figueira inútil, a figueira infrutífera. E daí falava que o vinhateiro pediu, né, pro dono, que no caso do lado espiritual é Jesus Cristo agora, pediu para que desse mais um tempo para aquela figueira, quem sabe a figueira daria fruto. E Jesus permitiu, né? Deixa mais um ano, então aí vamos ver. Mas não deu fruto. E ela foi arrancada. E eu sei um caso verídico com essa pessoa, que eu fui orar por ele, e Deus mandou pregar sobre isso, e depois Deus me deu mais autoridade, deu ousadia para mim, e eu cheguei até mais próximo daquele moço. E eu lembro que Deus mandou falar para ele, Deus manda falar para você que ele quer frutos. Ele quer que você volte a dar valor para a obra de Deus que ele começou em você. Deus quer que você continue tocando na obra dele, cantando na obra dele, porque ele quer ver o seu louvor, ele te escolheu para você fazer isso na terra. E pela palavra que veio aqui, que eu não tinha escolhido, e ele ficou sabendo disso, porque eu abri a Bíblia ali na frente de todo mundo, falei, pela palavra, meu amado, Deus manda falar para você. Se coloque na posição de novo, peça para Deus te ajudar, volte para a igreja, dê mais valor para o trabalho do Senhor, volte a tocar, volte a cantar, volte a ser servo de Deus, volte a ceiar. E ele não morava aqui em Tatuí. E eu vim embora, ele voltou para a cidade dele, por incrível que pareça, eu lembro até o mês, era mês de novembro. Quando foi no novembro do outro ano, amados, me ligaram. Era uma jovem que estava no culto e ouviu Deus mandar eu pregar isto para ele, falar isto para ele profeticamente, né? E aí ela me disse, a senhora está sabendo do fulano de tal? Não, não estou sabendo de nada. Pois é, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a palavra. Eu falei, com aquele moço, assim, 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 ela falou, cumpriu? Eu perguntei para ela. Ela falou, cumpriu, irmã. Infelizmente, o Senhor recolheu ele. Ele partiu desta terra. Ele não quis se colocar de novo na presença de Deus como um instrumento, dando para Deus liberdade, para que Deus usasse a vida dele. Não quis mais se entrosar na obra de Deus aqui na terra. E Deus, quando fala, ele cumpre. Era mês de novembro, isso eu não esqueço. E sei até o nome dele, claro, né? Sei quem é a mamãe dele, mas eu não preciso falar o nome. Eu estou contando o acontecido. E realmente, em novembro do outro ano, Deus levou ele. Porque ele não se mexeu, não obedeceu, não deu valor. Cabe a Deus agora julgá-lo, né? Mas que Deus cumpriu a palavra, cumpriu. Então nós temos que ter muito cuidado, sabe? Deus sabe por que está dando esta palavra para mim, em uma noite de domingo, dia 22 de março de 2026, às 5 para 10 da noite, né? E Deus sabe por quê, com quem ele está falando, alertando talvez alguém que está assim meio frio, meio desanimado e pensando em parar com a obra de Deus, talvez pensando em parar para não fazer mais, não cumprir mais o seu ministério na presença de Deus. Então eu quero que você tome esta palavra como Deus falando com você. Não é eu pregando somente. É Deus que está me usando e está falando com você. Se prepare e volte para a casa de Deus, volte para trabalhar na casa de Deus, volte para fazer aquela obra que você sabe que Deus colocou na sua mão, né? E Deus é aquele que quer que volte porque Ele quer te abençoar e quer te dar um fim maravilhoso, né?
de que se Jesus levar um dia ou ele voltar a qualquer momento, você possa entrar no céu, porque você fez a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então pense nisso, né? Para que você tome isso como lição e venha saber que quando alguém não quer fazer mais a obra, não falta pessoas para fazer, Deus levanta outro, né? Então não tem que a pessoa ficar até meio com picuinhas. Ai, quero ver se não vai vir atrás de mim, quero ver se o pastor não vai vir atrás de mim, quero ver se o líder de tal grupo vai vir atrás de mim. Olha, cuidado, não brinque com as coisas de Deus. Porque se você largar e decidir não querer mais, não vai faltar obreiros para a casa de Deus. Não vai faltar levitas para a casa de Deus. Não vai faltar um homem e uma mulher que Deus capacite ou já capacitou para ficar no seu lugar. Para ficar no lugar daquele que está desprezando aquilo que Deus deu para você fazer na terra. Então pense bem nisso, né? Passe a pensar nisso e volte correndo para a casa de Deus. Volte para Deus e decida a entrar pela porta novamente da casa do Senhor. E não olhe para as falhas, porque dentro da igreja tem muitas falhas. E ultimamente agora então, triplicou o problema dentro das igrejas. Triplicou, infelizmente. Se você quiser ficar olhando para as pessoas que estão dentro da igreja, você vai se desviar do caminho do Senhor. Se você ficar olhando para os erros das pessoas, às vezes até em lideranças, você vai estacionar. Só que não é ele que vai te dar a bênção. Não é a pessoa que está liderando que vai te dar a bênção. Não, aquela pessoa, se tiver errado mesmo, Deus vai tratar com aquela pessoa. Agora você, nós temos que ir para a casa de Deus para nós adorarmos a Deus, buscarmos de Deus, ficarmos ali servindo a Deus. Porque Deus vê a sua fidelidade também dentro da igreja. E Deus vai te abençoar de acordo com a tua fidelidade. Mesmo você estando em uma igreja que às vezes está trazendo tristeza para você, está trazendo desalento, está trazendo assim decepções, né? São muitas igrejas e às vezes existem aquelas igrejas que decepcionam mesmo. Mas lembre-se, quem vai te abençoar e vai te recompensar pela sua fidelidade de estar ali na igreja, sentado naquele banco, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, quem vai te recompensar é Deus. E nós temos que agradar a Deus e não ao homem, porque o homem não tem poder nenhum para dar nada para nós. O homem, a mulher de Deus apenas é usado por Deus para profetizar, para determinar, para te ensinar, né? Quando Deus quer usar alguém para te curar. Mas na verdade, poderoso é Deus. E é Ele que é o dono da igreja. Nós somos as igrejas. Eu sou uma igreja. E a igreja de Cristo é quando reúne todos nós ali. É um corpo só. Todos unidos adorando um só Deus, o mesmo Deus. Então isso se chama igreja de Deus. Vai para casa, vai pro templo. Se você não se adapta mais naquela igreja, que você às vezes aconteceu algo e você não consegue mais, às vezes nem mirar ali o dirigente da igreja, não consegue mais ter comunhão, né, com quem dirige ali. Ore a Deus, procure uma outra denominação, um outro ministério. Mas vai servir a Deus num outro ministério. Vai servir a Deus. E se for necessário, com o passar do tempo, Deus traz você até para o mesmo ministério de onde você saiu, sabia? E traz você numa paz tremenda. Traz você, vai trabalhar em você para você conseguir ficar ali, naquela igreja que um dia você pertenceu, que um dia você trabalhou bastante, mas por algumas decepções, por algumas coisas erradas que você viu e não consentia isso, e é claro, né, nós não podemos mesmo consentir coisas erradas, mas enfim,
é quem está liderando que vai responder pela igreja. Não sou eu, não é você, né? Então pega o seu cargo ali de levita, pega o seu cargo de cuidar de algum grupo, pega o seu cargo e volta a trabalhar de novo na igreja. E se você não consegue mais ficar ali, tem trazido muita... Não tem mais como você olhar, né, gostar de estar naquele ambiente, ore a Deus, mas vai servir a Deus em outro ministério. Porque o Deus é o mesmo, né? Agora, não brigue com o seu pastor, com o seu líder. Não brigue com o seu ancião, com o seu cooperador. Não brigue com o seu pastor, seu apóstolo, seu bispo. Não brigue. Não saia brigado, não. Não saia contrariado, não. Não, não, não. Isso não é bom para você. Agora, ore a Deus. Se Deus falar, vai para outro ministério, vai para outro ministério. Deus vai com você. Mas fale com Deus. Não saia brigado, xingando e até Deus nos livre disso, amaldiçoando, porque existe isso. Eu sei de líderes que amaldiçoou a ovelha, que olha, talvez o líder ficou todo feliz porque a ovelha começou a ficar com problema mesmo. Mas garanto para você que o líder também deve pagar um preço até acabar a conta dele com Deus também. Porque ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode pisar em ninguém. O líder tem que saber o lugar dele e tratar as ovelhas com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria, com muita autoridade de Deus, mas com amor e misericórdia e graça. E a ovelha tem que também saber respeitar o seu pastor, o seu líder, né? Não sei como foi o seu líder, qual é o nome, qual é a posição eclesiástica no ministério que você esteve, como que chama lá, se é pastor, se é o cooperador, se é ancião, se é apóstolo, se é bispo. Então, mas realmente você deve buscar de Deus e voltar a servir a Deus e respeitar o seu mentor espiritual. Se ele tiver errado, pode ter certeza que Deus vai cobrar dele ou dela. Pode ter certeza. Deus não tem o inocente por culpado e nem tem o culpado por inocente. Deus é justo. Ele é perfeito. Então quem merece ser tratado, Deus vai tratar. Mas você, eu, nós, temos que servir a Deus. Não olhar para as falhas, não olhar para este ou aquele, você vai até perigoso cair da fé mesmo. Cair mesmo, ficar incrédulo. E olha, se não vigiar, pode perder a salvação. Então, nesta noite, esta palavra está dizendo para você, se levante nesta noite. Se levante tanto fisicamente como espiritualmente e diga, Deus, eu não quero voltar mais para aquele ministério lá, mas eu vou procurar um outro onde eu me adapte, onde eu vejo que ali eu vou ter paz, vou ouvir a palavra e a palavra vai preencher o meu coração e eu vou estar preenchido. E como eu disse, vou repetir, às vezes é um tempo que Deus dá para a gente ficar num outro ministério. Depois Deus traz a gente de volta para aquele primeiro ministério onde Deus te colocou. Deus faz isso, o caminho dele não é o nosso, sabe? E às vezes os homens, eles acusam tanto quem faz isso. Os homens, os seres humanos, acusam muito quem sai da igreja e vai para um outro ministério, mas esse é o mistério de Deus para com os filhos dele. Agora, uma coisa eu digo, não saia falando mal da igreja, não saia falando mal do líder. Aí você tá enroscado. Que Deus não aceita isso. Tá? Então, você se decepcionou, ficou triste, não gostou, viu que a pessoa, o líder estava errado. Pede a bênção de Deus, eu tô saindo. Ore por mim. Tá?
Então seja humilde. Você pode até sair de um ministério, mas nunca saia brigado com o líder. Ai, ai, ai. Isso traz consequência para você, até para sua família. Então saia de boa. Saia assim, falando com o seu líder. Eu estou saindo, pastor. Estou saindo, cooperador, bispo. Eu estou saindo porque eu vou lá passar para outro ministério. Deus conhece o seu coração. Agora, nunca saia falando mal do pastor, do líder daquela igreja que você esteve. Lascar o pau, não faça isso. Não faça isso. Mesmo que a pessoa esteja errada. Deus não dá o direito para nós de ficarmos falando mal, de ficarmos assim apontando com o dedo, de ficarmos até julgando e determinando mal contra aquela pessoa. Você não tem esse direito. Nenhum ser humano tem. Nós não temos esse direito. Eu mudei de ministério. Eu tenho uma vida bem assim, bem misteriosa em questão de ministério. Mas em nenhuma vez que eu saí, eu saí falando mal. Eu saí lascando o pau no pastor. Não. Porque eu via que Deus mudava a minha vida. Então eu estava na mão de Deus. Eu estava obedecendo, mesmo que o homem não entendeu. Foi difícil. A maioria não me entendia, né? Mas eu estava na presença de Deus. Mas eu nunca saí do ministério para ir para outro ministério brigado, falando mal, xingando. Não. Porque eu saí porque Deus me tirou. E ia me usar num outro ministério, como fez comigo. Eu fui até pastora, presidente de obra. Eu já fui pastora, presidente de obra. E minha igreja era linda. Só que, até o tempo que Deus quis. Acabou o tempo, eu acabei voltando até para o Ministério Brasil para Cristo, né? Então, que eu já tinha servido praticamente 30 anos. Daí eu saí, fui para outro ministério, né? Acabei pertencendo a outros ministérios e também tendo esse cargo, né, eclesiástico de pastora. E minha igreja era muito linda, muita gente. Mas, como para tudo tem um tempo determinado, o meu tempo de pastora encerrou, né? E hoje eu sou a irmã Lisete, viu? Eu prefiro assim, né? Muitos me chamam de pastora porque já acostumaram, né? O tempo que eu estava pastoreando, claro, eles me conheciam como a pastora Lisete. Então tem um grande número de gente aqui em Tatuí, fora de Tatuí, que me chama de pastora. Mas na verdade, eu prefiro que chamem eu de irmã Lisete. Casa mais, encaixa mais, eu fico mais satisfeita. Me satisfaz, me alegra, me preenche. Cola. Quando fala a irmã Lisete. Então é isso. Deus sabe porque eu falei tudo isto. Deus sabe, né? Nessa calmaria que Deus me deu. E já são 22 horas e 10 minutinhos em Tatuí, estado de São Paulo. Muitos entraram aqui, depois eu vou responder lá, tá? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração para todo mundo. Amo vocês. Entrem, você que entrou e não é inscrita, ou vai assistir minha live e não é inscrito no meu canal, entre lá, que eu quero chegar no 1000 inscritos e eu estou com 940 inscritos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Entre lá e inscreva-se no meu canal, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa live tão suave, tão plena, tão maravilhosa, tão gostosa, tão calma, cheia de paz no meu coração. Te agradeço por esta live nesta hora da noite.
O Senhor permitiu já que eu participasse daquele culto maravilhoso ali na igreja, o Brasil para Cristo, de Vila Esperança, pastor Valmir. Te agradeço pelo culto de hoje, Pai. Guarda-me, ó Deus, nesta noite, a minha família, meus vizinhos. Guarda, Senhor, os teus filhos que já entraram, aqueles que entrarão na minha live. Guarda eles, Pai, a família deles, Pai. Dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Faz assim com a mãozinha em posição de recebimento. E eu vou levantar minhas mãos para te abençoar. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, esteja contigo e com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém! Glória a Deus! Beijo no coração. Até a próxima live. Tchau, tchau. Shalom. Glória a Deus.